Crônicas, capítulo 32, versículo 7. Quem achou, diga amém. Eu vou contar até 3 e eu quero que vocês leiam esse versículo comigo. 1, 2, 3. Esforçai-vos e tende bom, não, nem vos, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Oh, aleluia! Porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, xericanta lamas. Mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Levante as suas duas mãos bem alto aos céus e diga assim comigo, diga: Jesus, me ajuda a descansar no Senhor. Aleluia. Pode se assentar bem e aplauda bem forte o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Que a consolação do Espírito Santo esteja com todos, amém? Quantos precisam que o Senhor guerreie a sua guerra e dá glória a Deus? Então você chegou no lugar certo, querida. Que eu nunca vi alguém que confiar em Deus ir para uma guerra sozinho e ele deixar lá e falar: te vira, negão. Até quando nós causamos as guerras, se você pedir, ele resolve para você. Até quando eu e você causamos as brigas, fui eu que falei, Deus, fui eu que agi de uma tal forma, Deus. Se você pedir, Deus, eu não sei como consertar isso, mas eu queria que o Senhor me ajudasse. Ele vai lá e te instrui da forma correta. Nós vemos aqui que estava acontecendo um fato seríssimo em Judá. Diga comigo, em Judá. Porque deixa eu explicar para vocês. Quando Davi assumiu o reinado de Saul, Davi aumentou o reino dele na terra. Quem está entendendo isso? E Davi, ele pegou o que Saul tinha e ele aumentou. Então Davi, ele conseguiu conquistar todo Israel. Quem está comigo, dá uma glória a Deus? Só daqui a pouco você está comendo bola, lendo a Bíblia e falou: mas o que aconteceu? Israel não foi preso? Judá está aqui, o que está acontecendo? E aí o que aconteceu? Israel é formada por 12 tribos. Quantas tribos? 12 tribos. Só que o que aconteceu? Davi vem, governa muito bem, conquista. Salomão tem um reinado de paz. Mas no fim da vida de Salomão, devido às suas mulheres, que ele teve 1000, no total, mulheres e concubinas, ele teve 1000. Devido às suas mulheres, ele começou a adorar outros deuses. E por causa do que ele havia feito, Deus disse a ele: Salomão, por causa do que você fez, o seu reinado será dividido. Porém, por amor ao meu servo Davi, deixarei com você. Da mão do teu filho, enquanto você está vivo, não será nas suas mãos, porém será na mão dos seus. Olha aí o cuidado. Olha aí o cuidado que a minha e a sua atitude pode interferir em quem? Em quem? Quem errou? Foi Roboão ou Salomão? E quem ia pagar? O filho, Roboão. Roboão então assume o reinado, e quando ele assume o reinado, só que Roboão não busca o Senhor, porque se o filho conseguir buscar o Senhor e se converter do caminho dos pais, ele não será culpado pelos erros dos pais. Olha que maravilha isso. Ai, bispa, eu estou carregando uma maldição hereditária, porque você está tendo a mesma atitude daquela pessoa. Se você voltar o seu coração a Deus, essa maldição é quebrada na hora. Só que é preciso que tenha atitude. E o que acontece? O Roboão, quando ele assume o reinado, calma aí, eu vou chegar em Ezequias aqui. Quando o Roboão assume o reinado, Israel é dividido em 2. 10 tribos ficam para o reino do norte e 2 tribos para o reino do sul. O reino do norte passa a ser nomeado Israel. Diga comigo, o reino do norte é Israel.
E o reino do sul, Judá. Você agora, quando lê a Bíblia, você vai ver que ora a Bíblia fala de Israel e ora ela fala de quem? Judá. Porque fulano de tal foi rei em Israel, mas Beltrano foi rei em Judá. Porque em Israel funcionava assim, mas em Judá funcionava assim. Porque você entende que houve duas diferenças do reino. Quem consegue entender isso? E nós vemos que o que aconteceu? Judá, apesar de tudo, ficou com a descendência de Davi. Ficou nas mãos de Roboão. E vemos que Israel, ele foi fazendo, se você for estudar, inclusive no curso que eu disponibilizei para vocês, o Panorama Bíblico, lá eu explico isso, que Israel, cada rei que vinha era um pior que outro, não tinha um que salvava. Israel, eles se perverteram de uma forma que Deus, quando a Síria começou a governar, Deus já logo entregou Israel, que teoricamente servia ao mesmo Deus que Judá, sim ou não? Não era teoricamente o mesmo Deus? Não vieram tudo de Abraão, Israel e Judá? Quem está entendendo aqui? Quem já bugou? Levanta que eu volto. Vista, já buguei, estou entendendo nada. Então presta atenção aqui. Quando Davi, eu vou recapitular que teve gente que levantou a mão e eu estou aqui para te ensinar. Quando Davi assumiu o reino, ele conquistou quantas tribos? Quantas tribos? Quando Salomão reinou, ele reinou por quantas tribos? Por quantas? Vocês acertaram. Por quantas? E quando Roboão começou a reinar, Roboão começou a reinar acima de quantas tribos? Duas. Cuja foi chamada de Ju. E um outro rei começou a reinar sobre Israel. A linhagem de Davi ficou Deus. Porque você lembra que Deus tinha dito a Davi que não deixaria faltar para ele sucessor ao trono. Se não vai faltar sucessor, então o trono não vai ser tirado. Foi diminuído o seu território, Davi, mas sua descendência continua como rei. E nós vemos que o que aconteceu ali? Judá, ela tinha reis, ora muitos maus e ora bons. Já Israel era um rei pior que o outro. Quem está entendendo isso? E um fato, isso é bíblico, você vê isso na história de Israel, na nação eleita por Deus. O fato de você fazer parte da nação eleita te dá o direito de sair da porta para fora da igreja e fazer tudo errado? Se você fizer tudo errado, o que vai acontecer? Cobrança, problema, dificuldade, adversidade. Quem está entendendo isso? E nós vemos que o que aconteceu? Israel, cada vez, se você for ler a história de Israel, era um rei pior que o outro. Não que Judá tivesse lá os melhores reis. Judá também teve rei que, se você estudar lá no Panorama Bíblico, você vai ver que teve rei que chegou a sacrificar o próprio filho em cima do muro. É algo de arrepiar o fio da espinha, sabendo quanto Deus abominava isso. Então você vê que mesmo eles sendo povo de Deus, eles não estavam com o coração conectado em Deus. Nós vemos então que o que acontece? A Síria é a maior potência da época. Diga comigo, a Síria era a maior potência. A Síria dominava tudo. Senaqueribe foi um dos maiores reis. Senaqueribe, onde ele desejava, ele chegava, ele tomava aquela cidade, ele a possuía. E Israel e Judá vieram da mesma família, mesma descendência, sim ou não? Então, teoricamente, eles serviam aos mesmos. Quem entendeu agora? Eles serviam ao mesmo Deus. Só que Israel, como os reis eram maus, como os reis eram perversos, Deus logo se irritou com Israel, como Jeroboão. O reino, agora me veio à memória o nome do rei que assumiu Israel. Roboão ficou com Judá e Jeroboão com Israel. Jeroboão, ele trouxe muita idolatria, e os outros reis que vieram após dele, ninguém tirou a idolatria. Todo mundo só orou. Ele trouxe um, outro rei trouxe outro. Porque entenda que naquela época existia muita guerra. Então toda vez que eles faziam um acordo de paz, eles começavam automaticamente a servir os deuses daquele povo para mostrar que eles realmente tinham uma ligação com eles. Quem está entendendo isso? Quando você tem... Aumenta um pouquinho só o meu retorno. O meu retorno aqui para mim.
Quando você tem um acordo, hoje mesmo, dia internacional, qual é o acordo que os países fazem entre si? Eu vou comprar de você e você vai comprar de mim. Não é isso que acontece no mercado internacional? Naquela época, eles tinham um mercantil à troca, mas eles faziam um acordo entre a religião. Quem está entendendo isso? Então, cada rei procurava uma ajuda e cada rei trazia um Deus para Israel. Ao ponto que quando Senaqueribe assume o reino da Síria, ele invade Israel. Ele entra em Israel, ele toma todo mundo. A Síria, na verdade, em Israel, ela já havia feito vários ataques. A Síria, ela já vinha e levava várias pessoas como escrava. Até que uma hora ele vem, ele saqueia, ele acaba com todo Israel. Porém, em Judá, quando a Síria estava fazendo isso com Israel, quem governava em Judá era Acaz. Diga comigo, Acaz. Pai de Ezequias. Acaz era pai do rei Ezequias. E quando a Síria estava destruindo Israel, Acaz fez um acordo com a Síria, que eles não seriam escravos, mas eles seriam aliados. Quando estava acontecendo tudo isso, e o que ocorre? Senaqueribe foi conquistando, começa a conquistar Israel, conquista todos os lugares, até que chega uma hora que você vê aqui no capítulo 32, que começa em 2 Crônicas 32, exatamente assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, porque Judá havia feito um acordo com a Síria. Quem está entendendo isso? Então Senaqueribe era para ser inimigo de Judá? Não. Senaqueribe era para ser o quê? Aliado, amigo. Judá não havia feito nada. Porque deixa eu te explicar uma coisa: se tem algo que Deus sempre preservou, foi a fidelidade. Deus sempre preservou um pacto cumprido. Até quando o pacto era errado, Deus esperava que quem fez o pacto cumprisse. E eu não vou entrar nisso, senão eu entro em outra pregação, que a gente vê casos aqui, que quando o Egito fez acordo com Judá e não veio salvar, Deus castigou o Egito. E Deus deixa bem claro: e castiguei o Egito porque não salvou a Judá, porque havia feito um acordo. Deus não queria nem que eles tivessem feito um acordo, mas porque eles fez, Deus castigou. Porque se tem algo que Deus nunca fica indiferente, é quando você é honesto com alguém. É quando você faz o bem. É quando você estende a mão. Quando você ajuda. Às vezes foi até um acordo errado. Quem aqui já comprou coisa errada? Já pisou aí na jaca alguma vez? Levanta a mão. Eu também. Só que Deus espera que você venha desistir no meio. Que você venha honrar. E nós vemos então que Senaqueribe, ele não respeitou. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso, dá um glória a Deus. Eu estou pregando para as paredes hoje. Quem está entendendo? Quem está acompanhando a história? Se não, querido, eu chego aqui, só falo do que aconteceu, você nem entende por quê. Acho que todo mundo era inimigo, todo mundo se odiava, estava todo mundo se matando. E Deus levantou para salvar? Então quer dizer que eu posso falar na casa do meu vizinho, dar na cara dela que Deus vai levantar para me salvar? Não vai não. Se você for lá na casa da tua vizinha, bater na porta dela e bater na cara dela, Deus vai deixar você apanhar. É simples. Porque aqui ninguém se odiava não. Aqui eles tinham um acordo de paz. Diga comigo: Senaqueribe e Judá tinham um acordo de paz. E o que ocorre? Acaz, pai de Ezequias começa a governar por cerca de 10 anos junto com seu pai. E Acaz morre. E quando Acaz morre, o rei Ezequias não quebrou o pacto. O rei Ezequias continuou sendo fiel a Senaqueribe. Não, meu pai havia feito um pacto com Senaqueribe, porém, o que eu não concordo é adorar os deuses dos outros deuses. Senaqueribe, Ezequias, aliás, quando ele assumiu, primeira atitude dele: é isso que eu aprendo com Deus. Que quando Deus te coloca num lugar de destaque, quando Deus te coloca num lugar de posição, é para você consertar o que está errado.
O que está certo continua, o que está errado, deixa eu ver onde dá para mudar, deixa eu ver o que Deus quer. Quem está entendendo isso? Quando Deus começa a te abençoar, é para você socorrer o necessitado, é para você se lembrar do Senhor. Porque Acaz, devido aos acordos que ele fez, ele acabou trazendo Israel para uma adoração pagã. Tinha muitos altares, tinham muitos deuses, tinham muitas imagens. Ezequias assume e diz: tira tudo, arranca tudo. Só existe um Senhor. Só existe um Deus em Judá. Só existe um Deus por esse povo. Deus está dizendo aqui nesta noite: se você tirar o altar da imoralidade, se você tirar o altar da briga, se você tirar o altar da fofoca, se você tirar o altar da calúnia, se você tirar o altar da difamação, Ele vai mostrar que Ele está com você. Porque deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você tem uma atitude que coloca Deus acima de todas as coisas, Ele não mede esforços para alegrar o teu coração. Você sabia disso? Quem sabia disso? Se você não sabia, aprenda. Toda vez que você faz de tudo para agradar a Deus, você entende que o nosso Deus, Ele é um Deus de reciprocidade. O que você faz para Ele, Ele também vai fazer para você. Não tem problema. Eu estou dando o meu máximo, Deus, e ninguém está reconhecendo. Ele está dizendo: eu estou vendo. Deus, eu estou fazendo de tudo para esse casamento ser restaurado. Deus, eu estou fazendo de tudo para essa vida ser mudada. Deus, eu estou fazendo de tudo para ser um exemplo. Ele está dizendo para você: eu estou vendo. Eu não esqueci das suas ações. Eu não esqueci das suas atitudes. Toda vez que você decide ter uma atitude de fé, Deus se levanta para fazer diferença. Não é uma atitude de fé por causa do teu ego, por causa do teu orgulho. Quem está entendendo isso? É uma atitude de fé por causa do nome do Senhor. É uma atitude de fé por causa de Deus. Ele vai se levantar ao meu favor. Ele vai se levantar por minha causa. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele não me deixará só. Eu quero que você entenda que o que Ezequias fez foi algo de extrema valia. Ele mostrou a Judá que só existia um Deus, só um Senhor. Tira tudo. E eu quero que você abra a tua Bíblia em Malaquias 3:16. Malaquias 3:16. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Um obreiro vai até você aí. Obreiros, fiquem atentos. Levanta a mão que o obreiro vai te socorrer. Se você levantar a mão, o obreiro vai até você. Obreiros, fiquem atentos aqui no culto. Tem membros que levantou a mão e os obreiros estão de costa. Está pensando na morte da bezerra. Quem achou, diga amém. Quem não achou, levante a mão para um obreiro te ver, em nome de Jesus. Ali, ó. Obreiros, Malaquias 3:16. Olha aqui para mim enquanto os obreiros acham. Eu quero que você entenda o que Ezequias fez. Porque quando a gente pensa isso, tirar o altar é algo tão simples. Você acha que aquele povo que estava acostumado a adorar outras imagens, a adorar outros deuses, a fazer outros sacrifícios, chega para ele e diz que não pode mais? Você acha que você seria amado ou odiado pelo povo? Chega para uma pessoa que está fazendo algo e diz: a partir de hoje você não vai fazer mais isso. Ela vai te amar ou te odiar? Odiar.
Só que Ezequias se importou com o que os outros iriam achar? Ele se importou com o que Deus pensava sobre ele. Porque ele sabia que por mais que todos o odiassem, se Deus estivesse do lado dele, ninguém poderia colocar a cara com ele e ficar de pé. Não é à toa que aqui em Malaquias 3,16 diz assim: então aqueles que temem ao Senhor, eu quero que vocês entendam, então aqueles que temer ao Senhor. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz em Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria, de toda honra. Então, quando eu temo ao Senhor, eu estou gerando dentro de mim princípios. E um lugar que tem princípio não tem como ter altar de idolatria. Quem está entendendo isso? Como eu arranco, bispo, esse altar da idolatria, como eu arranco esse altar da prostituição, como eu arranco esse altar que tem tirado a minha paz? Temendo ao Senhor. Porque não tem como, ora você tem princípios, ora você tem um altar de idolatria, ora você fala, não é errado eu trair o meu marido, não é errado eu trair minha esposa, e daqui a pouco você está lá traindo. Você dá um nó na sua cabeça. Quem está entendendo isso? Ou eu tenho um altar de idolatria que vai me levar para uma terra de dor e sofrimento, ou eu gero dentro de mim e a Provérbios diz que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. E aqui em Malaquias diz: e aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E é o que? Escrito para os que... Olha aqui para mim. Memorial é para todo mundo. Memorial é para todo mundo. O memorial é para quem? Para os que temem e para os que se lembram do seu nome. Toda vez que você decide estar aqui, você está lembrando do nome do teu Senhor. Porque para vir até aqui é a mesma comodidade de você estar na tua casa. Mas a palavra de Deus está passando agora online. Você não poderia estar na tua casa. Mas você decidiu temer e estar aqui. E quando você faz isso, você está criando memorial diante do Senhor. Você está criando lembranças diante de Deus. Você já pensou? Sabe por que tantas pessoas são abençoadas? Porque toda semana elas geram memoriais diante de Deus. Toda semana elas estão aqui diante da igreja. Toda semana elas estão aos pés de Jesus. Toda semana elas oram. Toda semana elas buscam. Toda semana elas procuram ao Senhor. Então elas estão gerando memoriais. Toda vez que eu oferto ao Senhor, eu gero o quê? Toda vez que eu temo ao Senhor, eu gero o quê? Toda vez que eu estou aqui para adorar o Senhor, eu estou gerando o quê? Memoriais. E toda vez que você gera memoriais diante dele, só que esses memoriais é só para quem? E quem teme ao Senhor tem dentro de si o quê? Princípios. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. E quando você teme ao Senhor, quando você tem princípios, e eles, olha o que Deus diz dessas pessoas, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, presta atenção que Deus já estava dizendo. Olha aqui para mim, a atitude de Ezequias não foi à toa. Quando Ezequias tira todo o ritual pagão, ele está fazendo com que essa palavra se torne viva e eficaz na vida dele. Porque olha o que Deus diz aqui daqueles que temem a Ele, daqueles que se lembram dele. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular, e poupá-los-ei, como o homem poupa ao filho que o serve. Então
Então, era nessa parte que eu queria chegar com você agora aqui à noite. Vereis outra vez, aleluia. Ou seja, olha aqui para mim. Não quer dizer que Deus vai te livrar só uma vez, não. Deus vai te livrar quantas vezes forem necessárias. Ah, bispa, mas Deus só livrou Daniel uma vez da cova dos leões. Não, já estou na quinta, não importa, tem livramento para você. Ah, bispa, Deus livrou Mesaque, Sadraque e Abednego da fornalha uma vez. Não importa, tem livramento para você. Ah, bispa, Deus abriu o mar uma vez. Ele vai abrir na tua vida. Então vereis outra a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando você teme ao Senhor, Deus faz diferença de você para o outro que não teme. Quando você teme ao Senhor, Deus olha para você com um olhar totalmente diferente. Você acha que Deus estava olhando para o reinado de Ezequias como ele olhou para o reinado de Acás? Não, porque Ezequias fez totalmente diferente. Deus olhava para Ezequias e olhava como particular tesouro. Por que Deus via Ezequias como um particular tesouro? Lê aí no versículo comigo. Porque para os que temem ao... Quem se torna particular tesouro de Deus é quem o teme. E para os que se lembram do seu nome. Ou seja, para Deus me proteger a todo momento, para Deus me proteger a todo momento, eu tenho que temer. Quem está entendendo? Ao Senhor. Eu preciso me lembrar do Senhor. E no meio de tudo isso que vinha acontecendo, Ezequias fez algo extraordinário. Deus permitiu com que ele fizesse algo tão bom, que ele fortificou Judá. Ele criou obras de abastecimento, obras onde as pessoas tinham ali o tanque de Siloé. Lembra quando Jesus uma vez cospe no chão, faz o lodo e passa no olho do cego? Quem lembra desse milagre? E Jesus manda ele ir lavar onde? Aonde? E quem fez o tanque? Ezequias. Você está entendendo? A atitude de Ezequias, quanto tempo ficou ali? Então você vê que Deus começou a abençoar a quem? A Ezequias. Você vê que a sua atitude pode tanto destravar o teu futuro, quanto ela pode... Diga comigo, a minha atitude pode destravar o meu futuro, ou ela pode travar. Depende de quem? Depende do diabo? Depende de Deus? Depende de quem? A atitude de quem pode destravar o futuro ou travar? A nossa, muita gente cara pálida, traz para você a responsabilidade. A vida é nossa ou a vida é sua? Então, a atitude de quem pode mudar? Ah, tá bom, obrigada. Nossa não, a sua. A minha vida, a minha atitude muda. A sua vida, a sua atitude muda. Se você não tiver fé, eu tenho fé, mas a atitude depende de você. Hoje mesmo uma pessoa, em algo que eu estou trabalhando, a pessoa não queria vir, eu só mandei uma mensagem assim para a pessoa: me ajuda a te ajudar, porque a tua parte eu não consigo fazer. Se você estiver aqui, a gente consegue resolver. Quem está entendendo isso? Mas fazer a tua parte eu não consigo. Se você quiser ajuda, eu estou aqui. Eu sempre digo isso. Quiser ajuda, eu estou aqui. Mas não dá para eu ficar lá, puxando. Ezequias, ele estava fazendo coisas que estavam destravando, que aparentemente tudo ia bem, Deus estava abençoando. Fortifica Israel, cria tanque de abastecimento. Ezequias começa a governar, tira a idolatria, devolve a leitura do livro das leis, devolve os sacerdotes no templo, começa a fazer tudo que era bom. Ezequias faz tudo que era bom. Enquanto isso, Senaqueribe estava fazendo o que nos outros povos? Com
conquistando, derrotando, matando, destruindo. Às vezes você está aqui, você está fazendo tudo que é bom, você está se dedicando, você está fazendo o que é certinho, você está vivendo o chamado do Senhor, mas bispo, meu marido está destruindo tudo, mas bispo, a fulana de tal lá, aquela amante do meu marido está acabando com tudo, bispo, a bebida está acabando com tudo, bispo, aquela maldita cachaça está acabando com tudo, bispo, olha aquele problema, aquela situação. Deus está dizendo para você: continua fazendo a tua parte, continua cumprindo o seu chamado, continua um passo após o outro, um passo de cada vez, um passo depois do outro, que Ele já tem vitória para a tua vida. Ezequias restituiu o dízimo em Israel, em Judá, perdão. Ezequias restituiu a oferta ao Senhor. Ezequias estava tendo um reinado que fazia tudo que era certo, correto. Só que é o que eu sempre digo: nem sempre você faz o que é certo vai te deixar imune de sofrimentos. Nem sempre. Às vezes faremos tudo o que é certo e mesmo assim um dia mal vai bater. E mesmo assim um dia mal vai chegar. E mesmo assim aquela adversidade não vai impedir dela chegar até você. Só que deixa eu te falar uma coisa. Aleluias. Toda vez que o dia mal chega diante de você, você tem um Deus que pode resolver. Toda vez que o dia mal, mesmo que você não tenha causado, bate lá na tua porta falando: eu cheguei e vim aqui para tirar satisfação. Você pode entrar no teu quarto, fechar a porta e falar: Jesus, eu não sei se a culpa foi minha, se não foi, mas eu preciso da sua ajuda. Jesus, eu preciso do Senhor agora. Jesus, eu entrego esse casamento nas suas mãos. Jesus, eu entrego esse marido nas suas mãos. As minhas forças já acabaram, meu limite já cheguei. Eu não consigo mais cuidar dessa empresa, eu não consigo mais cuidar dessa vida, eu não consigo mais dessa situação. Se você chegar diante dele e falar tudo que está aqui preso, tudo que está entalado, ele desce para te livrar. Nesta noite Deus está dizendo para você: você não precisa carregar esse fardo sozinho. Você não precisa carregar essa dor sozinha. Tem pessoas que pegam a sua dor e elas abraçam a dor de uma tal forma que elas dizem: é só minha, me deixa viver. Me deixa viver essa dor, me deixa viver esse momento. É o meu momento de sofrimento. Não é o seu momento de sofrimento, porque Isaías diz: eis que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O seu problema não é só seu. O seu problema tem alguém que quer resolver para você. O seu problema não pertence só a você. Você tem um Deus que quer mudar. Você tem um Deus que quer restaurar. Você tem um Deus que, quando você clamar, Ele vai dizer: eu estou aqui pronto para resolver a tua vida. Só que Ele vai depender de você. Senaqueribe, ele conquista tudo o que ele queria. E agora ele decide entrar na cidade aliada, Judá. Agora é Judá. Mas nós vemos que a Bíblia mesmo disse que havia fidelidade da parte de Judá, sim ou não? E mesmo com a fidelidade de Judá, Senaqueribe queria entrar e invadir. Então Senaqueribe, ele começa a fazer um terror em Judá. Não é só vamos entrar e invadir. Como ele havia reformado toda a muralha, o que ele começa a fazer? Senaqueribe coloca exércitos, e não poucos, muitos, porque naquela época, entenda que existia o exército
daquela cidade, daquela nação, e eles contratavam exércitos que eram chamados de exércitos mercenários. Quem entende isso? Eram pessoas que eles pagavam para vir lutar a guerra com eles, e eram pessoas que só viviam disso. Então os mercenários, eles eram os melhores soldados. Porque qual era a função de um mercenário? Um soldado mercenário: ir para a guerra, matar e vencer. Acabou. Parte do despojo. Não se sabe ao certo como era o pagamento. Se parte do despojo era dele, o que ia acontecer. Mas o exército mercenário, ele só queria uma coisa: destruir a outra cidade. Para ele não importava se ia ficar alguém vivo, ele queria destruir porque ele queria receber. Então a Senaqueribe, ele não estava só com o exército dele, ele estava também com exércitos de soldados que não teriam o mínimo de dó em matar uma criança, que não teriam o mínimo de dó em degolar o rei, no mínimo, porque eles já haviam feito isso. Quem está entendendo? E nós vemos então que Deus viu a fidelidade. Sabe o que ninguém vê? Deus vê. Sabe a intenção do teu coração, onde você fala: bispa, ninguém está me valorizando. Deus está dizendo: continua com essa intenção que eu tenho visto. Continua que eu vou te honrar. Continua fazendo bem. A Bíblia diz: não vos canseis de fazer o bem. Acha que eu sou idiota? Deixa achar que é idiota. Deixa pensar. A Bíblia diz: não vos canseis de fazer o bem. Porque se você não desfalecer, se você não desistir, se você não parar, no seu tempo colherás. E nós vemos que Ezequias, o povo se desespera, porque aqueles exércitos de mercenário, eles travaram toda a cidade. Ninguém podia sair. Se alguém saísse, o que acontecia? Se alguém está numa guerra e sai, vai para o campo inimigo, acontece o que com ele, igreja? Acontece o que, igreja? Se alguém saísse de Judá, acontecia o que? Morria. Isso é terror psicológico ou não é? Já pensou, seu filho está brincando, sai da sua casa, atravessa o portão da cidade? E você vê isso, seu filho ser morto na sua frente? Olha o desespero deles. Você precisa apontar, precisa correr, não tinha como sair. Quem está entendendo? Todo o povo começou a ficar alvoroçado. Todo o povo começou a ficar desesperado. Sabe algo que eu aprendo? Não vai no efeito ruim da manada. O que é efeito manada? Quem aqui trabalha em empresa, em firma, e tem mais de 5 pessoas lá no seu setor com você? Quem faz isso? Quando você trabalha na empresa, em empresa principalmente, existe muito isso em família também, efeito manada. Você vem e dá uma resposta grosseira para uma pessoa, 2, 3 já pega raiva de você por causa daquela pessoa. É assim ou não é? É assim ou não? É só comigo? Aí você está lá no meio da família. Um exemplo: você corrigiu o seu filho, aí a sogra já não gostou, a mãe já quer brigar com você, a tia já quer se intrometer. É assim ou não é? É o efeito, eu falo que é o efeito manada ao inverso, ruim. Todos começaram a se desesperar. Todos começaram a entrar em pânico. Todos começaram a querer fazer a vir. Meu Deus, e agora como vai ser? Meu Deus, vai destruir. Meu Deus, vai acabar. Meu Deus, não tem saída. A gente não consegue sair. Ninguém vai conseguir lutar. A gente não tem tudo isso de soldado. Só que Deus estava com Ezequias. Sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Não temas as afrontas, não temas a mensagem de WhatsApp, não temas mensagem de áudio falando que vai fazer, que vai acontecer. Eu vou vir. Se quiser vir, vem, porque eu não fiz nada e na minha frente está o Senhor dos Exércitos.
nada, não é isso, igreja? Não. Aprenda, você quer vitória? Quem quer vitória, dá uma glória a Deus. Esquece a manada. Esquece a maioria. Faz a tua parte. A voz, a gente tem esse ditado, a voz do povo. Então foi Deus que mandou Jesus morrer na cruz? Mas foi o povo que falou que o sangue desse inocente recaia sobre nós. E eles pagam até hoje. Foi o povo que falou: não queremos mais um profeta, queremos um rei. Era isso que Deus queria para Israel? Tá bom, eles querem um rei. Saul foi o rei que Samuel levantou. Samuel chorando, desesperado: meu Deus, esse povo não me quer mais para governar eles, porque ele era profeta e governador. Eles não me... e juiz, aliás, ele era profeta e juiz. Não me querem mais como juiz, meu Deus, eu sou rei. Samuel, eles não rejeitaram você não, querido. Eles me rejeitaram. Eles querem um rei, eu vou dar um rei a eles. E aí tiveram que começar a pagar imposto, tiveram que começar a fazer um monte de coisa que toda monarquia tem que fazer. Enquanto eles serviam a Deus, a única coisa que eles tinham que fazer era ofertar a Deus. Quiseram uma monarquia, tinham que ofertar a Deus e ainda pagar imposto para bancar o exército do rei. Quem está entendendo isso? Então sai disso, a voz do povo é a voz de Deus. Me mostra onde? Me mostra onde, de Gênesis a Apocalipse, que a voz do povo foi a voz de Deus. Toda vez que eu vi um dando ouvido para o outro, sem orar, sem consultar, deu ruim. E muito. Deus havia dito a Adão: não coma do fruto. Chega a Eva, a voz do povo: não precisa nada, bobinho, comi, tô viva. E o pecado entrou no mundo e a gente paga até os dias de hoje. Quem está entendendo isso? Para de ir pelo que os outros falam, aprenda a ter opinião. Sabe o que Deus precisa? De homens e mulheres de Deus de opinião. Não uma opinião distorcida, não uma opinião de mimimi. Ai, me ofendeu, ai, me doeu, ai, eu não quero mais. Não é esse tipo de opinião, não. Isso daí não é atitude de homem e mulher de Deus, não. Isso é atitude de criança. Quando eu era criança, comi igual criança. Agora que sou adulto, como igual adulto. Deus não quer criança. Deus não tem tempo para ficar lidando com um crente de 10, 15, 20 anos com mentalidade de criança. Ele tem pressa da obra dele nessa terra. Ele tem pressa do Espírito Santo. Ele precisa que você deixe ele te amadurecer para que o nome dele seja exaltado. Quando você amadurece, as pessoas querem conhecer o seu Deus. Você não precisa nem chamar ela, fala: eu vou com você, eu quero conhecer. Quem está entendendo isso? Ai, me ofendeu, não vou mais. Não vem. Não vem. Hoje de manhã eu tive uma reunião com alguns obreiros que tiveram uma atitude diferenciada que Deus mandou falar. E Deus mandou falar exatamente o que Ele trouxe no meu coração aqui agora. Para com essa mania de achar que você é essencial. Se você chegou aqui hoje achando que você é essencial, mentiram pra você. Essencial é aquele que ninguém consegue viver sem. E alguém aqui é essencial? Na obra de Deus, alguém é essencial? Nem eu sou essencial. Ninguém é essencial, ninguém é insubstituível. Se fosse para o essencial ter parado tudo, foi quando Jesus morreu na cruz. E Jesus subiu ao céu e a obra parou? Ele era para a obra ter parado, sim ou não? Ele era para tudo ter parado. Gente, foi Jesus, o próprio Deus. E o que a obra fez? E aumentou. Você não é essencial, mas você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Tem diferença. Se você consegue entender isso, sua mente se abre e fala: é isso. Não é que eu seja essencial, não é que eu seja exclusivo, mas eu sou tesouro particular. Eu sou importante para o Senhor Jesus. Sem mim a obra dele vai, mas comigo eu posso levar multidões, eu posso levar minha família, eu posso levar meu marido,
comigo, Deus pode saquear o inferno. E sem mim Ele pode fazer também. Quem está entendendo? Quem está entendendo o quanto você é importante? Mas você é essencial? Não. O único que pela lógica era para ser essencial foi Jesus. E a obra continua. Então, ou seja, se eu não fizer, Deus levanta filhos de Abraão que façam. Mas a bênção que era para a tua vida, ela não chega. Quem está entendendo isso? Você retém, como eu falei no início da palavra. A sua atitude trava. Tem gente que pensa: se eu não for para a igreja, tudo vai acabar. Menino, menina, quem acaba não é quem fica, porque aqui é uma figueira. Eu e você somos o lenho seco enxertado na figueira. Quando o lenho é enxertado na figueira, ele pode produzir frutos, mas quando o lenho é arrancado, ele não produz nada. Eu não vou mais para a igreja por causa disso. Quem vai perder é você, filho. Quem não vai entrar no céu é você. Chegar lá no dia do juízo final, você acha que Deus vai querer esse monte de gente que está aí com mimimi? Porque o pastor me magoou. Pastor é um ser humano. Seu pastor é um ser humano, sua bispa é um ser humano. Eles podem errar. Mas eles estão em outro nível espiritual. Eles simplesmente disseram sim ao que muitos deveriam fazer e não têm coragem. Não é que eles estão em outro nível, é que eles decidem viver aquilo. Só que o fato de você viver te impede de errar? O fato de você estar aqui na igreja te deixa imune de aflições e dificuldades? E por que o pastor, com a bispa, com o fulano, com o ciclano, com o obreiro, com o amigo, olha aqui pra mim. Eu não sei porque, isso eu falei já de manhã, Espírito Santo. Deus está fazendo trazer aqui à noite. Não tem nada disso aqui. Deus está fazendo trazer aqui à noite. Quem aqui tem irmão, mãe, tio, tia, que já te machucou? Levanta a mão. Pode ser seu irmão, sua mãe, sua tia, seu tio, pessoa que você amava, que te machucou. Abaixa as mãos. Depois que ele te machucou, você nunca mais olhou na cara dele, não foi? É assim ou não é? Depois que ele te machucou, quando a sua mãe te bateu, quem é que já apanhou da mãe? Testemunho fica para depois, vaso. Segura aí o testemunho, só ouviu vixi, vixi, vixi. Estourou o pneu de alguém aí. Eu também já apanhei. Depois que sua mãe te bateu, você olhou para ela e nunca mais falou nada com ela? Se bobear, se liga para ela até hoje. Você quer estar perto dela, você quer saber como é que ela está. É assim ou não é? E por que nós falamos que somos família aqui também? E que vai todo mundo morar no céu? Por que quando o outro te machuca, você ignora ele? Ao invés de chegar lá e resolver: Bruna, vem cá, vamos conversar. Bruna, eu não gostei disso. Bruna, eu esperava isso de você. O que eu te fiz, Bruna? Eu te machuquei, eu te feri. Se eu fiz, me perdoa. Tem isso dentro da igreja? Tem isso? Não. Tem, sabe o quê? E é esse povo que quer subir e morar no céu. Me fala como? Eu quero ver como o próprio Deus vai falar: eu morri na cruz por vocês. É sério que vai ficar de bico virado um pro outro? Vocês vão trabalhar junto aqui, vocês vão me adorar junto. E aí? Jesus, eu não entro no céu se ela entrar. Então vai pro inferno. Mas é assim, muito simples. Você já pensou que às vezes a pessoa que você mais odeia, se ela buscar Jesus, ela pode ir pro céu e você não? Porque não é ela que te odeia, é você que odeia ela. E aí quando você vê aquela pessoa entrando no céu, absurdo! Ela não pode entrar aí. E Jesus fala: é sério que você pode? E você julgando ela assim, pode? É assim ou não é? Nós temos que amadurecer na fé, igreja. Está na hora dessa igreja. Nós estamos vivendo, o Espírito Santo quer falar isso aqui. Nós estamos vivendo uma geração de crente mimimi. É crente dodói. Na minha época você ficava de banco e se saía da igreja, você ainda era amaldiçoado pelo pastor. Você ficava quietinho ainda. Na minha época a autoridade falou:
É Deus que está falando. Hoje em dia a autoridade fala: eu também tenho opinião. Eu também sou autoridade. É uma geração insubordinada que não respeita nada nem ninguém. E a Bíblia diz lá em Romanos: se você não respeita uma autoridade que é constituída por Deus, você traz maldição sobre a tua vida. É uma geração em que mulheres querem ser ativas e estão certas. Eu te apoio, mulher, em trabalhar, mas quem manda na tua casa é o teu marido. Quem manda lá na tua casa, a última palavra é dele, não é tua. Você pode usar o seu encanto para convencê-lo, mas a última palavra é dele. É uma geração em que mulher quer tomar o lugar do homem. Aí sabe o que acontece? Vou dar só um exemplo para você. Ela toma a rédea, ela decide, ela não comunica nada com o marido. Aí contrata, quer reformar a casa, quer quebrar a parede, enfiar o cano não sei da onde, tirar não sei do que. Não avisa nada pro marido. Quando o marido chega, já tá quebrando, tá fazendo, e o cara estoura o encanamento principal da casa. Vamos piorar o caso. O pedreiro não sabia que aquela coluna era fundamental. Vai sobrar para quem? Vai sobrar para quem? Mas ela pediu para o marido? Ela perguntou? Aí, da BO, o que ela faz? Eu já contratei, você resolve. Os homens só estão, fala a Deus. E aí depois, quando a coisa dá ruim, ela quer jogar na mão do marido. Aprenda que vocês estão junto com parceria. É uma geração em que, mulher, eu te apoio em trabalhar, que eu também trabalho. Mulher, não tem problema você ganhar mais do que o seu marido, não. Isso não faz ele mais ou menos homem que você. Mulher, não tem problema você trabalhar fora, até porque a gente tem 30 turnos. A gente tem que ser mãe, filha, esposa, amiga, psicóloga dos outros. Você vai virando 1000 coisas. Só que mulher, deixa eu te falar uma coisa também agora que vai para os maridos. Mulher consegue te pedir opinião com facilidade se ela sentir que você a apoia, se ela se sentir acolhida, se ela se sentir protegida. Que toda mulher pode ver que a mulher, ela pode ser o que for. Você vê ela assim pra cima, isso, aquilo. Ela está do lado de um homem que ela se sente acolhida. Ela está do lado de um homem que quando ela está mal, que o homem ele é de se guardar, a mulher é de falar. Do que a mulher é, a igreja? E falar, e falar, e falar, e falar, e falar, e falar, e falar. E aí quando ele pensa, obrigado, Senhor, acabou. E falar, e falar, e falar. É assim ou não é? E aí o homem, a mulher começa a falar. Ela não está pedindo para você resolver o problema, ela só está pedindo para você te ouvir, para você ouvir ela. Aí o homem quer resolver o problema, aí vai dar briga. Quem está entendendo isso? Maridos, quando a gente chega para conversar com você, se a gente não disser assim, qual a sua opinião? Fica quieto. Cala a boca. A sua língua vai coçar. Claro que nesse problema você também é uma jararaca, junto com a jararaca da sua irmã, vai, 2 jararacas vão se comer. Cala a boca, em nome de Jesus. Não conta isso. Mas Vista tá aqui, ó, ela não tá entendendo. Eu sei que ela só quer falar. Quem tá entendendo? Ela só quer falar, deixa. É verdade, amor. Aquela irmã é uma falsa. É verdade, amor. Aquela minha sogra não presta. Tá falando da sua mãe. Você fala, é verdade, amor. Vamos orar por ela, né? E aí o marido, porque você entende que muitas vezes o diabo entra no meio disso? Que daí, opa, mas aí ela falou da minha mãe. Ela falou, não, da minha mãe não. Da minha mãe você não vai falar. Aí já começa a briga. Ai, viu como ela não presta ao filho que ela me deu? É assim ou não é? Isso acontece porque estamos numa geração de mimimi, onde ninguém respeita ninguém, onde filho com 10 anos fala para o pai o que o pai tem que fazer ou deixar de fazer, onde filho que o pai ralou, trabalha cedo, se mata, chega com presente e o filho fala, é isso? Eu não queria esse tênis. Eu queria um Nike Plus, não sei das quantas, com 3.485 bolas, onde você anda nele, ele desliza e ele para o ônibus por sensor para você. Mas você olha e fala assim,
Nós estamos vivendo uma geração de mimimi, onde não tem nem gratidão. Pai rala, se mata para trabalhar, para dar o que ele pode, para dar o melhor para o filho. Filho não dá nem um beijo, nem um abraço, olha e fala: credo, eu não quero isso não. Vende isso aí, eu te dou o dinheiro, você muda, tá bom? Estamos vivendo nessa geração, sim ou não? Ou eu estou mentindo? E se a igreja de Deus está aqui para isso, para amadurecer? Eu sei que às vezes o remédio amargo dói. Eu sei que às vezes o remédio fere, mas ele te cura. Nós vemos que Ezequias, ele ouviu o que Senaqueribe disse, mas ele não entrou no efeito manada, porque ele não era menino, ele não era dodói. No meio da adversidade, Ezequias pensou: o que eu vou fazer para resolver? Quem aqui está colocando em prática o exercício para você procurar ver coisas boas nos problemas? Levanta a mão. Está sendo fácil? De vez em quando dá um curto-circuito aí dentro, não dá? Trava, buga, mas você supera. Então, Senaqueribe afrontando a Ezequias, Senaqueribe fazendo todo esse cerco, não bastando por isso, ele manda uma carta a Ezequias, dizendo: Rei Ezequias! Que Ezequias manda um mensageiro tentando acordo de paz. Ele manda uma carta dizendo: você acha mesmo, oh Jesus, que o seu Deus Israel não servia ao mesmo Deus? Sim. Então ele estava achando que de Judá ia dar no mesmo, não ia dar em nada. Sabe que muitas pessoas acham que quando se levantam contra você não vai dar em nada, que quando se levantar contra a tua vida não vai acontecer nada, que quando você está fazendo a obra de Deus com seriedade, a pessoa está ali te perseguindo, não vai acontecer nada. O que elas esquecem é que na tua frente está o Senhor dos exércitos, com você vai o general de guerra, com você vai o grande eu sou. Ezequias lendo aquela carta de Senaqueribe, ele tenta ainda conversar, ele tenta fazer um acordo e não tem vez. Só que quando ele busca o Senhor fala assim, no versículo 20: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Porque quando aconteceu tudo aquilo, Deus falou que não era para eles temer. Quando todo mundo acampou ao redor: não precisa temer, eu vou estar com vocês, eu vou cuidar de vocês. E quando ele tentou acordo de paz, não teve paz. Eles clamaram ao Senhor. E diz a palavra de Deus que então o Senhor enviou um anjo. Eu quero que você leia essa parte comigo. 2 Crônicas capítulo 32, versículo 21. 2 Crônicas 32, 21. Quem achou, diga amém. Diz assim: então o Senhor, quantos? 2, 3, 4, 100. Quantos? 1. Olha aqui para mim. Você está achando que precisa de muito para vencer? Uma palavra de Deus e a sua história é mudada. Uma palavra de Deus e a tua vida é renovada. Uma palavra de Deus e tudo se torna novo. Uma palavra de Deus, um anjo que ele manda lá na tua casa nesta noite, ele já transforma a maldição em bênção. Um anjo que ele manda lá na tua empresa, você começa a vender como água. Um anjo que ele muda, a tua história muda.
que não parou por aí não. É o que eu sempre digo, quando você põe a cara com quem é picareta, charlatão, serve a Deus só da boca pra fora, não acontece nada. Quando você põe a cara com alguém que não serve a Deus de verdade, que tem aqueles que falam, eu sou de Jesus, só que de Jesus não tem nada. Dá vontade de perguntar assim, você é de Jesus? Sou, mas faz estágio com o capeta? Porque é feia a coisa, tá feia? Como você é de Jesus? Você está querendo entender o que aconteceu lá no céu? É isso? Está pedindo conselho para o diabo? Que de Jesus a pessoa não tem nada. Como eu sei que a pessoa não tem nada de Jesus? Está na igreja, ouve a palavra, sai daqui e continua no erro. É diferente, presta atenção, deixa eu deixar bem claro. É diferente, eu estou aqui, eu estou errando e a pessoa está dizendo, Jesus, eu quero largar esse pecado. Quem está entendendo? O marido muitas vezes não consegue ser fiel à mulher, ele está dentro da igreja, ele está ouvindo essa palavra, ele fala, Jesus, me ajuda a largar. Jesus, eu quero largar. Jesus, eu preciso largar. Jesus, eu quero. Um usuário de droga vem para a igreja e diz, Jesus, eu quero ser liberto. Mas quando eu saio daqui para fora, vem o desejo e eu acabo caindo, eu vou lá e fumo. Esses estão dizendo que é de Jesus e estão tentando se encher. Quem está entendendo a diferença? Quem está entendendo? Dá um glória a Deus aí. Senão daqui a pouco vocês vão falar, não, mas para a igreja não, eu pequei, eu sou do diabo. Não estou falando isso. Porque pecar, todos nós pecamos. Só que a diferença é, eu pequei e eu insisto ou eu quero mudar. Jesus, eu quero mudar e para mim não está sendo nada fácil. Então eu vou insistir. Quem está entendendo isso? Só que a pessoa que está na igreja, mas ela faz estágio com o diabo, eu não tenho medo de falar isso. É aquela que ouve a palavra, chega na tua casa e continua as mesmas atitudes erradas. Aí você vê que é o que a Bíblia diz, o pecado consumado gera a morte. Ela já morreu espiritualmente. A palavra nem entra, a palavra bate e volta. A palavra bate e sai. Nem entra, nem penetra. Porque já está morto. Quem está entendendo? Você não precisa de muito para Deus mudar a tua história. Você precisa de um anjo. E esse um anjo, esse um anjo está aqui para levar diante de Deus as suas atitudes como memorial. Esse anjo está aqui para fazer a diferença na tua vida. O Senhor, o Senhor está dizendo que nesta noite, dependendo da tua atitude, hoje Ele já entra com providência. Depende da tua fé. Se você tiver fé para dizer, chega, acabou, chega e acabou, e você acreditar. Eu lembro que uma época, quando eu estava passando por uma fase muito conturbada no meu relacionamento com o pastor deles, foi no meu primeiro ano de casado. E eu fui vivendo, arrastei 6 meses, arrastei 7 meses, arrastei 8 meses, até que eu lembro que eu cheguei na minha casa, dobrei o joelho e falei, Deus, chega! Falei, Deus, chega! Baixou meio que Gideão ali na bisca, um som de Gideão, a revolta com tudo. E comecei a repreender demônio, comecei a expulsar, comecei a falar, a partir de hoje chega, na minha casa você não entra, no meu lar você não entra. Catei azeite, saí ungindo tudo. O Alisson tinha ido para casa nesse dia, lembra? Alisson, você tinha quantos anos? Há 11 anos atrás? Há 11 anos atrás você tinha uns 12. Ele tinha acabado de ser dobreiro. Está aqui como testemunha. Eu pedi para ungir, você lembra disso? Eu falei, Alisson, unge comigo. Ele ungiu. Criança. Hoje tem 23, ele tinha 12 anos. Eu falei, Alisson, unge comigo. Falei, unge. Sai ungindo. Eu falei, a partir de hoje, chega. A partir de hoje, chega. Se Deus fez isso quando eu me posicionei, Ele pode fazer quando você se posicionar. Se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. Se Deus fez comigo, Ele pode fazer com você. Eu não sou exclusiva. Eu não sou, a bebezinha de Deus. Não, eu estou aqui para te dizer que se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. Porque aqui
Ele mandou quantos anjos? Um anjo. Um anjo. Lê comigo o que esse anjo fez. Um anjo que destruiu todos os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa do seu... Para quem Senaqueribe foi correr? Para o Deus dele. Você vê que é Deus com letra minúscula. Quem consegue ver isso aí? É Deus com letra minúscula, o Deus dele, não o Deus de Israel. E entrando na casa do seu Deus, os mesmos que descenderam dele, os filhos, mataram ali a espada. Senaqueribe se levantou contra Ezequias, que havia feito tudo para honrar o Senhor. Senaqueribe se levantou contra um homem que tinha memorial diante de Deus. Senaqueribe se levantou contra um homem que havia feito tudo para agradar a Deus. E Deus se levantou contra ele. Sabe o que eu quero te dizer? Quando você cria memorial diante de Deus, quando você tem ofertas que clamam diante de Deus, quando você tem atitudes que clamam diante de Deus, Deus não fica indiferente à tua oração. Deixa eu ver aqui, quem é esse que está clamando? O que está acontecendo aí? O que está acontecendo na cabeça da Letícia? Ela precisa disso, ela precisa daquilo. Ela tem aqui ofertas que clamam diante dela. Ela tem memorial diante de mim. Ela tem atitudes para que eu possa honrá-la. Então ela não vai ficar envergonhada. Ela não vai ficar confundida. Ela tem memorial diante do Senhor. E só tem memorial diante de Deus quem o... Eu quero ouvir toda a igreja, então eu não vou sair dessa parte. Só tem memorial diante de Deus quem o teme. E o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Ezequias, então, continuou como rei de Judá. E a prova tão viva que ele tinha memorial diante de Deus, que passado algum tempo, Ezequias é acometido de uma doença. E o profeta entra na casa dele e diz: põe a tua casa em ordem, que hoje você vai viver e não... que hoje você vai morrer e não vai viver. Ele vira para o lado e sabe o que ele fala? Lembra-te, Senhor, de quando eu tinha vigor e eu estava na tua casa. Lembra-te, Senhor, eu te contei aqui tudo o que ele fez. Restitui os dízimos na tua casa, restitui as ofertas na tua casa. Trouxe cisternas para esse povo, fortifiquei a muralha, devolvi os seus cultos. Lembra-te de tudo que eu fiz. Sabe o que Deus faz? Daquela enfermidade, Deus disse para o profeta que ainda estava no meio do pátio: volta agora, porque quando você tem memorial, o dia mal bateu na tua porta, você tem o que falar. Quando você é dizimista, quando você é ofertante, quando você tem memória diante de Deus, bateu o dia mal na tua porta: Jesus, eu sou dizimista, então eu não aceito ficar gastando com remédio. Jesus, eu sou ofertante, então eu não aceito o meu carro quebrar. Jesus, eu tenho memória diante do Senhor, então eu não aceito a minha empresa quebrar. Quem está entendendo isso? Quando você tem memórias, ter memórias é você ter o que dizer a Deus. Deus manda o profeta e fala para ele que em 3 dias, para ele fazer uma pasta de figo, colocar na enfermidade, que em 3 dias ele vai subir ao templo, e além de sarar, eu lhe acrescentarei mais 15 anos de vitória sobre os seus inimigos. Olha a importância de você ter memorial. Se ele não tivesse feito nada para Deus aqui em Senaqueribe, tinha acabado a história dele, como aconteceu dos outros reis, como já tinha acontecido lá em Israel. Só que quando você tem memórias diante de Deus, Deus se levanta por você. Levante as suas 2 mãos bem altas.